Então vamos do dia que uma menina sentou no meu lugar da mesa pra dar em cima do meu namorado. Gente, vocês pedem as fofocas, então vamos sair um pouco da época que eu ia apanhar na escola e vamos vir pra mais atual, de que eu não aguento mais namorar homem bonito. Gente, não tava acostumada. E agora todo lugar passou raiva porque meu namorado é bonito e dão em cima dele. A questão foi, eu, meu namorado e um outro casal de amigos, a gente foi num barzinho. E, gente, assim, todo mundo do rolê viu que a gente era um casal. Porque, assim, a gente não é aquele casal grudento que não socializa com os outros. Mas a gente, de algum jeito, sempre tá junto, né? A gente usa aliança. E, enfim. O que aconteceu nesse dia foi que depois de muito tempo, o pessoal já tava bem bêbado, assim, no barzinho, né? E eu não bebo, então eu sempre sou a amiga sóbria do rolê. Então, tinha umas meninas, mulheres já, que elas estavam meio alteradas, mas, gente, eu sempre simpatizo com todo mundo. Assim, se você sorrir pra mim, eu vou sorrir pra você. Às vezes você nem sorri pra mim, eu tô sorrindo pra você. Enfim, as meninas passavam, falavam tipo, oi, eu falava oi, nem conhecia, mas enfim. Daí até que teve um dia não, chegou uma hora desse rolê que eu descobri que elas queriam era o meu namorado. No caso, quando foi acabando o rolê, o casal de amigos que tava com a gente queria ir embora. E o meu namorado não queria ir, então a gente ia ficar um pouco mais. Daí, a minha amiga foi até a porta. E eu fui até a porta do barzinho pra dar tchau pra ela. Só que, gente, era assim, de lá até a porta era rapidinho pra chegar. Gente, foi o tempo de eu levantar. O meu namorado continuou sentado, só que quando eu levantei, ele virou pra falar com outro amigo dele. Então, eu levantei e fui até a porta. Gente, eu tava com um salto desse tamanho. O tempo de eu levantar e chegar até a porta, que eu olhei pra trás, uma menina sentou no lugar que eu estava sentada pra dar em cima do meu namorado. Gente, sem sombra de dúvidas, eu voei na mesa. O tempo de eu chegar na mesa de novo foi o tempo do meu namorado virar e ver o que estava acontecendo, porque ele tava de costas pra menina. Então, até ele virar, eu já tava lá de novo. E pra você ver o nível que a menina era safada, quando eu cheguei na mesa, gente, eu pensei de duas uma, ou eu vou tacar esse meu salto na cabeça dela, ou eu vou só olhar bem pra cara dela e ficar tipo, e aí, minha filha? Que aí foi o que eu fiz, né, gente? Vocês sabem que eu já não sei bater pelas outras fofocas que eu trouxe pra vocês. Eu cheguei lá, na hora, ela... Gente, detalhe, tava tocando aquela música Baby Me Atende, de fundo no bar. E aí, o que que a bonita fez? Bonita não, que ela era horrorosa. Ela sentou do lado do meu namorado e começou a cantar O Baby Me Atende. Vamos pra parte 2. Então vamos de parte 2 do dia que a menina sentou no meu lugar da mesa pra dar em cima do meu namorado. Enfim, eu cheguei lá, eu falei, né, que foi, gente, juro, eu voei. Eu não sei como eu andei tão rápido, porque o meu salto era enorme. E aí, foi o tempo de eu chegar, quando meu namorado virou, eu já tava na mesa. Quando ele virou pra ver o que tava acontecendo, eu já tava na mesa. Até porque, antes disso, a gente tava vendendo pod. Meu namorado tem uma loja de pods descartáveis, enfim, Empório Mix. Vai lá no web vizinho ver. E, o que aconteceu? Ele virou pensando que a menina queria comprar um pod, porque outras já tinham pedido e outras pessoas também já tinham comprado. Só que eu vi que ela não tava querendo um pod, né? Ela tava querendo o meu namorado em si. Daí, quando ele virou, eu já tava lá, assim pra cara dela. Gente, pra você ver que ela era safada? Quando eu cheguei, que eu olhei pra cara dela, ela viu que não deu tempo dela dar em cima do meu namorado. Eu fiquei assim, e quando ela me viu, ai amiga, desculpa, senta aqui, amiga, senta aqui. E já foi levantando. Porque ela sabia, gente, ela sabia que ele era o meu namorado. Ela só esperou eu sair pra dar em cima dele. E aí meu namorado não tava entendendo nada do que tava acontecendo, porque foi o tempo dele virar, ele ficou assim. Mas eu já sabia de tudo que tava acontecendo de longe, né? E aí a menina levantou, saiu, todo mundo viu. Gente, todo mundo viu a vergonha que ela tava passando, porque todo mundo sabia que a gente namorava. Enfim, todo mundo ficou assim. E eu continuei assim. Daí ela tava bêbada, quase caiu em cima de mim. Eu ainda segurei. Aí eu bem podia, né, ter deixado cair de cara no chão. Mas enfim, como eu sou uma pessoa boa, né, gente? Foi isso. Porque assim, a questão é, eu não aguento mais ter namorado bonito. Sério. Ai, gente, um dia eu acho que eu ainda vou matar uma rapariga no rolê por causa disso. Nossa.
Eu sou babaca por me recusar a pagar a faculdade da minha filha depois que ela teve uma briga com o irmão dela. Minha filha, de 19 anos, faz faculdade e a gente paga todas as despesas dela para que ela possa focar em conseguir o diploma. Por isso ela não precisa trabalhar. Meu filho, de 17 anos, foi visitá-la essa semana. Os dois são muito próximos e alguns meses atrás ele saiu do armário pra gente. A gente deu suporte pra ele e disse que estamos orgulhosos dele. E ele teve vários problemas na escola por causa disso, porque alguns amigos dele não estavam aceitando de jeito nenhum sua sexualidade. Bom, ele foi visitar a irmã e quando ele voltou parecia muito estressado, ansioso, angustiado. Depois de algum tempo tentando fazer ele falar, ele finalmente... Eu estou errada por não querer a minha irmã deficiente no meu casamento? Minha irmã de 22 anos tem autismo severo e vive com os meus pais. Ela só conversa com pessoas próximas, tem problemas cognitivos e não entende limites. Eu vou me casar em 3 meses. O casamento vai ser simples, no balcão e fazenda dos pais do meu noivo. Nada caro e de última hora, mas a família do meu noivo vai dar flores, comida e decoração. Semana passada eu mandei o convite para os meus pais e disse que a minha irmã não pode vir, e eu imagino que eles não vão comparecer. Mas por que não? Ela é obcecada com meu noivo. Ela fica tocando e tentando beijar ele, nem sempre na boca. E se ela não consegue ficar perto dele o tempo todo, ela tem um episódio de depressão e agressividade. Nós tentamos falar com ela, mas não adiantou. Ela não consegue entender. Eu disse aos meus pais que o meu casamento é um dia meu, e só meu e do meu noivo. Eu quero ele só pra mim. E ele não pode ser uma pessoa de conforto pra minha irmã. Eles me chamaram de egoísta, e como eu espero que eles concordem com isso, que a minha irmã é deficiente e provavelmente nunca vai ter uma chance de se casar, e que nós precisamos entender a situação. Eu me sinto muito mal e questionando a minha decisão. Eu estou errada? Eu estou errada por chamar a polícia para o meu pai? Eu tenho 22 anos e meu filho vai fazer 4 meses mês que vem. Eu não tenho muito dinheiro, então tenho que economizar o ano todo para aniversários e Natal. São importantes para mim, eu nunca tive nada crescendo, porque meu pai gastava tudo em seus vícios. Eu guardo dinheiro em casa. A minha mãe tem uma cópia da chave para entrar porque ela fica com meu filho, assim eu não tenho que gastar com a babá. E eu acredito que ela contou pro meu pai sobre o dinheiro. Ele de alguma maneira pegou a chave dela, entrou na casa enquanto eu estava trabalhando e roubou o dinheiro que eu estava guardando para o Natal e aniversário do meu filho. Eu sei que foi ele, porque eu tenho câmeras de segurança. Eu chamei a polícia e depois fui para casa dos meus pais e briguei com eles. Em menos de 2 dias, meu pai gastou 250 euros em bebidas, provavelmente num bar mais caro. Eu fui na estação de polícia na sexta e eles disseram que não podem fazer nada, já que o dinheiro desapareceu. Quando eu liguei para minha mãe, ela estava muito nervosa e disse que uma acusação de roubo pode custar a carreira do meu pai e eles serem despejados. Ela acha que eu estou muito errada por chamar a polícia sem falar com ela primeiro. Mas e aí? Eu estou errada? Se você acha que não, deixe um coração rosa nos comentários. Na adolescência, eu e minhas amigas adorávamos andar na praça. Só que um dia, a minha amiga chegou e falou, olha, eu vou ficar com aquele menino. Eu falei, pelo amor de Deus, sua mãe odeia ele. Se ela descobrir, ela não deixa a gente andar junto mais. Ah, não, hoje eu tô dormindo na casa de uma amiga minha. Ela nem sonha que eu tô aqui. Mas, só por precaução, fica vigiando na frente da igreja, que eu vou ficar com ele lá atrás da igreja. Eu e minha amiga ficamos vigiando na frente da igreja pra ver se a mãe dela passava ou alguém conhecido. De repente, a mãe dela passa pro carro da polícia e grita a gente perguntando da filha dela. Aí eu olhei pra minha amiga, ué, ela não sabe que ela tá dormindo na sua casa? Ela falou, então, é que ela fugiu de casa. Eu falei, você tá louca? Nisso, essa amiga nossa sai correndo e a minha outra amiga que tava ficando com o menino que a mãe dela odeia aparece atrás de mim gritando assim, polícia, não deixa ela me levar, porque ela me bate muito. Eu falei, gente, que mentira. Aí o policial falou assim, que história que é essa? Vai todo mundo pra delegacia, inclusive as meninas, eu quero os responsáveis junto. Foi a primeira vez que eu saí sem a minha mãe, primeira e última, né, porque eu tive que ligar pra ela e falar pra ela me buscar na delegacia, parte 2, Instagram e TikTok. Fomos pra delegacia, eu, a minha amiga, o menino que ela tava ficando, a mãe dela e o policial. Chegando na delegacia, eu dei de cara com o meu vizinho. Meu vizinho era policial, olhou pra mim e falou, Cacau, o que você tá fazendo aqui? Aí eu
expliquei toda a história pra ele, falei que eu não tinha nada a ver com aquilo. Eu nem sabia que a minha amiga tinha fugido de casa na época, gente. Não era muito comum há 15 anos atrás ter celular. Eu, pelo menos, não tinha. Então eu não conversava todo o tempo com a minha amiga. Enfim, minha família é muito unida. Chegou minha mãe, meu pai, meu tio, meu primo, minha tia. Aí até que enfim, minha amiga parou de chorar e contou o que tinha acontecido. Falou que era mentira, a mãe dela não batia nela nada. Ela fugiu de casa porque ela queria viver um amor com um menino lá que a mãe dela não gostava. Aí o policial perguntou, mas por que a tua mãe não quer que você fique com ele? Ele falou assim, porque ele usa droga. Entregou o menino foi revistado, acharam um monte de droga com ele, liberaram todo mundo, mas o menino ficou lá. Minha amiga nunca mais ficou com ele. Nossa, hoje eu tô tão sem paciência pra pessoa chata. Fui numa loja comprar uma roupinha pro Davi e tinha uma seção de brinquedos. Aí eu falei, Davi, escolhe um carrinho pra você que a mamãe vai levar. Aí ele escolheu aqueles carrinhos de caminhão de lixo. O carrinho é super legal, tem luz, buzina, musiquinha, enfim. Só que ele tava um pouquinho quebrado, porque esse era do mostruário. Aí eu chamei a vendedora e falei, olha, você tem esse carrinho aqui embalado, fechadinho, porque esse tá quebrado. Aí ela falou assim, tem, eu vou buscar, mas tem certeza que você quer esse? E o Davi abraçado com o carrinho. Falei, sim, ele tem certeza que quer esse. Só que aí ela começou a mostrar outros carrinhos. De bombeiro, de polícia, de ambulância. E o Davi não queria nenhum deles, ele queria o caminhãozinho de lixo. Aí eu falei, olha, você pode buscar esse, por favor? Ela fez uma carinha assim e foi lá buscar. Ela trouxe a caixa com a maior má vontade do mundo. Eu achei que ela estava incomodada com a escolha do meu filho por causa do preço do caminhão que ele escolheu, porque todos os outros brinquedos que ela mostrava pro Davi eram bem mais caros. Só que não era isso que estava incomodando ela, era uma coisa muito pior. Parte 2 do Instagram e TikTok. Assim que ela entregou a caixa pro Davi, ela colocou a mãozinha na cabeça dele e falou assim, olha, se você crescer e virar lixeiro, você já pode culpar sua mãe. Ai, gente, eu na TPM, super estressada, com dor de cabeça, eu falei, olha aqui, querida. Quando eu falo querida, é que meu nível de estresse tá aqui, ó. Falei, querida, você já imaginou o mundo sem lixeiro? Aí ela percebeu que eu já tava muito irritada. Ela falou, não, verdade, nossa, ia ser um caos. Eu falei, então, você já imaginou o mundo sem pessoas preconceituosas que nem você? Olha só, não precisa nem responder. Seria lindo, maravilhoso. Pode ir lá dentro, por gentileza, pega mais um carrinho que eu vou dar, um pro meu filho e outro pro meu sobrinho. Tem muita gente sem noção nesse mundo. Um dia a gente estava na casa da minha madrinha, dessa vez os meus pais também estavam, mas eu vivia indo pra lá sozinha. A minha madrinha, ela era apaixonada em mim, sabe? Então sempre que ela tinha folga do trabalho, ela me buscava pra poder passar o dia lá. Só que nesse dia não, nesse dia meu pai tava, a minha mãe tava, e aí nisso tava todo mundo na sala, meu pai, minha madrinha, a minha mãe, e eu senti vontade de fazer xixi, pedi a minha madrinha pra ir no banheiro e fui. Quando eu cheguei na porta do banheiro, que eu levei a mão pra abrir, pra poder entrar, o meu padrinho segurou a porta e olhou pra mim e falou assim, deixa o padrinho entrar com você, deixa. Eu só tinha 9 anos, mas eu não era tão inocente. Eu já entendia um pouco as coisas, eu tinha certo acesso à informação. Então eu fiquei um pouco assustada e falei assim pra ele, pra quê, padrinho? O que o senhor quer fazer comigo lá dentro? E ele percebeu que eu não era tão boba assim da forma que ele pensou e começou a disfarçar. Não, o padrinho tá brincando, o padrinho só tá brincando. Nisso eu entrei pro banheiro, fiz xixi e depois voltei pra sala bem incomodada com aquela situação. E eu fiquei pensando, será que eu contava pra minha mãe ou não? Porque a minha mãe, ela era aquele tipo de mãe que ela não acreditava em nada que eu falava, sabe? Ela era muito rígida comigo, tudo ela acreditava na outra versão, ela nem me dava a oportunidade de contar o meu lado da história, então eu tinha muito medo da minha mãe, resolvi não contar, resolvi me calar. A gente foi embora. Quando foi na próxima semana, era folga da minha madrinha, ela foi em casa me buscar, como de costume, né? Me levar pra casa dela, pra eu poder dormir, no outro dia ela me levava embora pela manhã. Só que eu ainda tava muito encucada, muito assustada com aquela cena, e eu falei assim, não, madrinha, hoje eu não posso ir não, eu tenho muita lição de casa. E no que eu falei isso pra minha madrinha, a minha mãe, ela começou a berrar comigo. Larga de ser ingrata, menina, sua burra, sua jumenta. A sua madrinha faz de tudo pra agradar, e é assim que você retribui, você não tem educação não? Junta suas coisas, você faz sua lição lá, ué, sabe? E ficou assim me ofendendo. E eu, mesmo com o coração pesado, mesmo com um pressentimento ruim que alguma coisa fosse acontecer, que eu não podia ir pra lá, peguei a minha mochila, juntei as minhas coisinhas e fui com a minha madrinha. A minha madrinha, ela sempre foi muito bondosa comigo, carinhosa, sabe? Sempre me deu muito mais atenção do que a minha própria mãe. Então, dentro do carro, a caminho da casa dela ainda, ela falou assim pra mim, minha filha, conta pra Dinda, por que você não queria vir hoje? E quando ela me perguntou isso, eu tava com a resposta na ponta da língua pra falar a verdade pra ela, pra contar o que meu padrinho tinha tentado fazer comigo naquele dia. Só que aí me veio os gritos da minha mãe na cabeça, minha mãe falando que eu era uma ingrata, que eu era isso, que eu era aquilo, e por isso eu resolvi me calar.
E aí nisso a gente chegou na casa da minha madrinha, né? E ela tinha um costume assim, quase todos os dias ela ia na igreja. E quando eu tava lá, eu ia com ela, sabe? Só que nesse dia, quando foi chegando o horário da igreja, né? De ir na igreja, a minha madrinha falou assim: Suzane, hoje eu não vou te levar. Porque hoje vai ter um encontro das casadas lá, que vai ter uns conselhos matrimoniais, sei lá, alguma coisa assim. E é melhor que eu não te leve. Só que eu tava muito assustada e eu não consegui disfarçar da minha madrinha que eu tava com medo. Eu falei assim: não, madrinha, me leva, por favor. E eu assustada, insistindo, falei assim: eu fico lá fora, quietinha, eu prometo que eu não faço bagunça. E aí nessa hora minha madrinha pegou na minha mão, me levou pro quarto, trancou a porta, me sentou na cama e falou assim: conta agora pra Dinda o que tá acontecendo. Por que que você tá com medo do seu padrinho? E aí eu comecei a chorar, sabe? E eu falei assim: não, madrinha, eu não sei. O meu padrinho falou assim que foi só uma brincadeira, que ele só tava brincando comigo. E a minha madrinha enxugou meu rosto e falou assim: tá, mas o que ele fez? E eu fui e contei. Falei assim: aquele outro dia, madrinha, que eu tava aqui, meu padrinho pediu pra entrar no banheiro comigo, mas ele tava só brincando. E a minha madrinha limpou meu rosto de novo e fez assim: ó, chega de chorar. Fica calma, não fala mais nada desse assunto. E voltou pra sala onde meu padrinho tava. E aí, nisso, ela começou a falar pra ele assim, que naquele dia não ia poder me levar pra igreja. E ele começou a oferecer pra ela pra poder ficar comigo. E eu não entendi. Eu pensava assim: eu acabei de contar pra minha madrinha o que aconteceu, como assim ela vai me deixar com ele? E na minha cabeça começou a vir assim: a minha madrinha, ela não acreditou em mim, ela vai contar pra minha mãe, a minha mãe vai me matar. E aí, a minha madrinha, ela ficou meio que um tempo fazendo esse jogo com o meu padrinho, sabe? E ela falava assim: ah, não, eu acho que eu vou levar a Suzane pra casa, não vai ter jeito de levar pra igreja. E meu padrinho insistindo: não, deixa ela comigo, ela não dá trabalho, eu olho. E depois a minha madrinha virava o jogo: ah, não, vou levar ela pra igreja, ela já tem 9 anos, tem idade de ouvir as coisas que vão ser faladas lá. E meu padrinho: não, é melhor não, a menina só tem... Nossa, ele insistia demais. E aí, só na última vez que o meu padrinho insistiu, que eu percebi o que a minha madrinha estava tentando fazer. Ela estava tentando comprovar que ele realmente estava com segundas intenções comigo no outro dia e não só brincando. E aí, na última vez que ele insistiu, ela falou assim pra ele: seu porco, monstro, nojento. E ele ficou lá sem entender, perguntando o que estava acontecendo. Ela entrou no quarto de novo, me pegou e me levou embora, porque certamente ela não queria brigar, não queria falar o que tinha que ser falado na minha frente, né? Quando a gente chegou na minha casa, ela falou assim pra minha mãe: olha, Silvana, você deveria prestar mais atenção na Suzane, você deveria reprimir menos a sua filha e ouvir mais. Eu comecei a chorar, porque pra mim, a minha mãe ia brigar comigo, sabe? E a minha mãe perguntou ela o que estava acontecendo, ela falou assim: pergunta pra Suzane, e foi embora. Minha madrinha estava muito nervosa também, a minha mãe percebeu. E a minha mãe perguntou, né, me fez contar, eu contei tudo pra ela. Nisso que eu contei, a minha mãe me abraçou e começou a chorar e começou a pedir perdão, sabe? E aí, certa vez, eu já era adulta e estava contando essa história, e uma pessoa falou assim pra mim: ai, mas que drama, ele não fez nada com você, ele só te chamou pra ir no banheiro, talvez ele só tava brincando mesmo. E eu te falo: não, ele não tava só brincando. Eu só tinha 9 anos, mas eu lembro perfeitamente do olhar dele de desejo pra mim, quando ele pedia pra entrar no banheiro comigo. E eu lembro, inclusive, o tom de voz dele sussurrando pro pessoal que tava na sala não escutar. Então não vem me dizer que era só brincadeira. E só não aconteceu algo pior porque a minha madrinha notou a tempo a minha mudança no comportamento, né? E ela agiu muito rápido, porque senão eu tenho certeza que teria terminado bem pior. Então não vem me dizer que foi só brincadeira. Assédio não é brincadeira. Assédio é um ritual que antecede um possível... Você acha que é desatento? É que você não conhece o meu marido. Gente, olha o que o Kenny fez hoje no shopping. Entramos numa loja de brinquedos e bem na entrada tem uma área infantil. O Davi ficou brincando com os nossos sobrinhos, tinham outras crianças lá. Na hora de ir embora, eu tava cheia de sacolas, porque tinha brinquedo pros nossos sobrinhos e pro Davi. Aí, a minha sobrinha dormiu e ficou no carrinho do Davi. Aí eu falei pro Kenny: pega o carrinho que a Alice tá dormindo e eu levo todas as sacolas. Saímos na frente da loja e eu dou de cara com a Alice em pé com a mãe dela escolhendo roupinhas de princesa. Eu falei: peraí, se a Alice tá ali, quem tá dentro desse carrinho? O Kenny tinha pego o carrinho errado e tinha outra criança dentro. A partir daí começa uma outra história, gente, parte 2 Instagram e TikTok.